Fala galera, bem-vindos a mais um Passeio Sem Dúvidas, agora uma questão do Enem PPL 2017. Vamos lá? Um longo trecho retilíneo de um rio tem um afluente perpendicular em sua margem esquerda, conforme mostra a figura. Observando de cima, um barco trafega com velocidade constante pelo afluente para entrar no rio. Sabe-se que a velocidade da correnteza desse rio varia uniformemente, sendo muito pequena junto à margem e máxima no meio. O barco entra no rio e é arrastado lateralmente pela correnteza, mas o navegador procura mantê-lo sempre na direção perpendicular à correnteza do rio e o motor acionado com a mesma potência. Pelas condições descritas, a trajetória que representa o movimento seguido pelo barco é. Veja só, pessoal, ó. Primeiro, ele fala algumas informações aqui que são extremamente importantes. A primeira delas é que a velocidade do rio varia uniformemente. É muito pequena junto à margem e máxima no meio. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter o que a gente chama de composição de movimentos. Eu vou ter o barco tendo um movimento composto pela velocidade imposta pelos próprios motores, que é sempre constante, ó. E a própria questão diz que o navegador ele procura sempre mantê-lo na direção perpendicular e com a mesma potência. Então você vai ter aqui, ó, uma velocidade do barco, eu chamar aqui de Vm, que é a velocidade do motor, né, em relação às margens aqui, tá? Vm. Então você vai ter uma velocidade sempre a mesma, tá? Mas a correnteza, que eu vou riscar aqui de azul, a correnteza, o que é que vai acontecer? Ele fala que a velocidade da correnteza ela é máxima aqui no meio. E ela é muito pequenininha perto da margem. Mas, Rafael, o que é que isso muda? Eu vou até fazer essa questão por um pouco de bom senso. Como é que você resolve isso aqui? É simples, pessoal. Significa que a correnteza vai desviar mais o barco no início ou no fim? Veja, no início, próximo à margem, como a velocidade é menor, ele vai curvar menos, ele vai ser menos desviado. Já no meio, como a velocidade é máxima, ele desvia o quê? Ele desvia mais. E aí você vai olhar para as alternativas, ó. Qual alternativa obedece esse raciocínio? A primeira não, porque na primeira você perceba que há uma linearidade, então é como se a velocidade da correnteza fosse constante, como se ele fosse para a direita e para baixo de forma constante. Isso não acontece. A segunda também não. Por quê? Porque esse trecho aqui indicaria que só a correnteza está atuando, mas a questão deixa muito claro que o motor continua acionado com a mesma potência. Se o motor não deixa de funcionar, a letra B não pode estar correta, porque nesse trecho aqui só tem somente correnteza. A letra B estaria correta se eu dissesse assim: no meio do rio o motor é desligado. Aí sim, funcionaria só com a correnteza. Na letra C também não. Por quê? Porque o movimento não ocorre separadamente. O barco ele não adentra o rio para depois descer correnteza abaixo. É um movimento simultâneo. Então a letra C está completamente equivocada. E entre a letra D e a letra E, quem vai ser o diferencial? O diferencial vai ser na análise do que acontece nas margens. Ó, vou representar aqui as margens de roxo. Você tem aqui as margens do rio, ó. Tá? Você tem aqui as margens do rio. O que é que vai acontecer? Veja só. Por que é que a resposta vai ser letra D? Porque ele começa a desviar mais quando está mais próximo da região central do rio. A própria questão diz que a velocidade é máxima no meio. Então ele desvia mais próximo ao meio do rio e desvia muito pouco quando está perto das margens do rio. A letra E não pode, porque a letra E está sendo o contrário, né? Ele está bem loucão aqui. Ele está dizendo que aqui praticamente não há correnteza. Praticamente aqui quem está atuando é só o barco. Então, isso aqui não pode.
respostazinha. Opa, letra D de dado. Beleza? Tranquilo? Até a próxima, pessoal. Bons estudos. Tchau, tchau.